Hoje estou aqui de novo com um convidado especial. Essa é a minha mãe, Dona Sandra. Se você ainda não viu o outro vídeo que eu gravei com a minha irmã, vou deixar aqui para você já acompanhar essa saga dos livros que foram marcos na nossa vida. E hoje a minha mãe vai falar um pouquinho dos livros que foram marcos na vida dela. Muito bem! Posso começar? Pode começar. Então tá, o primeiro livro, esse aqui, A Arte de Ver o Invisível, do Victor Azevedo. Eu não sei exatamente o ano que eu ganhei esse livro de Ellen. Foi ela que me deu, acho que de tanto eu tava falando sobre desse livro aqui, ela teve compaixão e me presenteou. Brincadeira. Mas na verdade eu estava realmente falando e ouvindo, eu estava ouvindo muito sobre o Victor nessa época. E esse livro aqui foi muito marcante, A Arte de Ver o Invisível, porque embora seja um livro que parece assim, vai falar sobre a fé cristã, mas esse livro aqui abriu os meus olhos para a percepção de uma fé diferente e fora dessa questão religiosa também, de você entender o que é a fé. Simples, a fé é confiança. Ou você tem fé na vida, ou você tem fé no medo, ou você tem fé em você mesmo. Em quem você tem fé? Então esse livro aqui foi marcante na minha vida para trazer para mim essa percepção de fé em mim, sabe? Da autoconfiança, que não é errado você ter fé em você mesmo. E toda vez que eu olho a capa desse livro especialmente, é como se eu ouvisse o próprio Jesus falar assim: como se podes? Tudo é possível ao que crê. E Jesus, pasme, ele não falou tudo é possível se crer em Deus. Ele falou, tudo é possível ao que crê. Então é isso, a fé é isso. Ou você tem fé no medo, ou você tem fé na vida, ou você tem fé em si mesmo, ou você tem fé em Deus, mas a verdade é que tudo é possível a partir da fé. Então a arte de ver o invisível abriu os meus olhos. Essa foi a verdade. Você já leu esse? Já. Então, abriu seus olhos? Próximo livro. O próximo livro parece até a continuidade desse, e foi ela também que me deu, viu? Eu sou rica. Do J.B. Carvalho, Metanoia. Esse aqui é o primeiro, porque também tem o Metanoia 2. Eu ainda não li o 2, mas o primeiro por si só já foi assim, disruptivo. Se a arte de ver o invisível abriu os meus olhos, o Metanoia literalmente escancarou minha mente. Porque a chave está em sua mente. E é literalmente. Esse livro aqui, ele foi tão impactante porque esse livro me apresentou a duas pessoas que faz parte da minha vida até hoje, que foram Doutora Caroline Leaf e o apresentador Lewis Howes. Gente, sugiro que vocês depois quando terminar aqui, dê um Google e vá procurar essas pessoas, porque essas pessoas são tão assim, de um nível enriquecedor, me enriqueceu tanto. E eu confesso que esse livro aqui, o Metanoia, eu já li pela segunda vez e estou inclusive precisando ler de novo, porque cada vez que eu bebo dessa fonte, é como se eu tivesse uma nova descoberta, um novo conhecimento, e minha mente abre de novo. E o mais surpreendente é pensar que todo o poder, tudo está na minha mente. A chave está na sua mente. Então, Metanoia, do J.B. Carvalho, é um livro que impactou a minha vida e, sinceramente, eu acho que todo mundo deveria ler. Eu indico Metanoia. E, assim, o poder está na mente, o poder da mudança está tudo na mente, mas a mente é uma coisa que a gente não tem como pegar e mudar. Então, tá vendo como parece que tá muito conectado com o outro? É isso aí. Mas se você acreditar, você muda. Os resultados não mentem. Eu sou a prova viva. Próximo. O próximo. E aí, como eu conheci a doutora Caroline Leaf e como eu conheci o Lewis Howes, eu conheci através deles. Eles falaram, acho que o Lewis falou em algum do podcast sobre o Jordan Peterson, ou Jordan Peterson, como alguns chamam. Pra mim é Jordan Peterson mesmo.
Tô lendo conforme tá aqui. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Tá vendo como que parece que um puxa o outro na sequência? Abriu minha visão, meus olhos foram abertos a partir disso aqui, de uma escolha. Você vai ter o quê? Fé no medo, fé na vida, fé em você. Metanoia, a chave tá na sua cabeça, tudo depende da sua mente. E aí vem o Jordan e ele fala sobre as 12 regras para a vida. E aqui o Jordan tem uma frase dele que eu uso até hoje, que é: cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Quase que ele falando outro, mas essa é a frase que sempre quando eu tô assim meio desligada, tudo... Não, presta atenção. Cuide de você, Sandra. Cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E aí, como eu falei, tá tudo atrelado. O que eu gostei desse livro é um livro extremamente robusto, né? Mas é um livro prático, porque ele traz histórias da vida dele, de coisas que ele estava vivendo no momento, de dores que ele estava passando e superando, histórias de outras pessoas, né, que ele pôde compartilhar, e um antídoto para o caos. Gente, se você nunca passou por um caos, obviamente esse livro é para você. Mas se você quer uma receita de sucesso, um antídoto literalmente para sair do caos, esse é o livro. Você tem que ler. Tem que ler. Só isso que eu digo. Tem que ler. Tem alguma história aqui nesse livro que te marcou? Tem a história da vida com a filha, né? E a filha dele tinha muitos problemas de saúde. E quando é com a gente, é uma coisa, mas quando mexe com os filhos, o impacto emocional é outro. E para mim foi muito interessante ele contar esse relato de ter força para ele mesmo, ser forte para si, para a família, para a esposa e inclusive para cuidar da filha, né? E eles superaram, conseguiram. Então, como eu disse, resultados não mentem. É isso aí. Próximo. O próximo foi um livro que eu já conhecia a autora, tá? Então foi um livro que chegou, e aí foi Emily que me deu de presente esse aqui, viu? Esse livro chegou assim no momento do caos da minha vida. E é engraçado que foi um caos diferente, porque assim como, né, o antídoto para o caos veio numa hora bem exata, é uma receita literalmente. Quando esse aqui chegou, é como se eu tivesse esquecido todas essas receitas aqui, sabe? Porque essa aqui me trouxe esse livro da Sarah Hayashi, Uma História de Fidelidade de Deus. Essa aqui me trouxe uma outra perspectiva, que mesmo no caos, às vezes não é pra você sair tão rápido do caos. E no caos a gente quer sair, né? Eu quero. Na verdade eu quero nem entrar. Mas faz parte do processo de crescimento. E especialmente de pensar assim, ó, esse livro me apresentou uma história de fidelidade de Deus, me apresentou um Deus que ele é pai de família. E por ele estar neste lugar, nessa posição de pai de família, ele vai querer sim que você crie casca grossa. E alguns caos vêm para isso, para que você crie casca grossa, para você escolher. Você pode escolher esse lugar de ser vítima e ficar se queixando, ou você pode escolher o lugar de, ok, isso me aconteceu, o que vamos fazer, papai, com isso? Então esse livro me salvou, e eu digo literalmente, viu gente, esse livro me salvou de uma loucura, de não surtar, sabe? Então eu também indico. E como eu amo demais essa pessoa, ela não está mais entre nós, né? Voltou para casa, voltou para os braços do pai. Então, esse livro aqui tem meu coração, tá? Foi um alívio. Foi um alívio. E um alívio disso, de você não estar largado nesse planeta. Gente, isso é tão... Eu acho que talvez mais que alívio, é segurança. Você não está largado, você não está abandonado. E a fé também, olha, tá vendo como tudo tá tão amarradinho? Porque se a fé é uma certeza, fé é confiança. Quando você tem certeza e quando você tem confiança, eu
tendo certeza, tendo confiança, eu me sinto a pessoa mais segura do mundo. E é isso. Você não está largada, abandonada nesse planeta. Deus é um pai e é um bom pai de família. Esse aqui é um livro tipo uma biografia, eu diria? É tipo uma biografia. Eu acho que ele, o Jordan, é um pouco da biografia, porque eles contam muito sobre a vivência deles, os desafios, os caos e como eles superaram. Então, os dois são bem assim, biográficos. Recomendo super. A todos que estão aqui, gente, eu recomendo. A verdade é essa. Próximo e último livro, como disse Emily, não menos importante. Esse livro aqui, na verdade, eu acredito mesmo. Eu tô aqui vasculhando daquela vasculhada que você dá. Eu acredito que foi o primeiro livro que eu li divertido, sem ser um livro técnico. Ó, todos aqui, você vê, eles são quase que autobiográficos todos, porque conta muito sobre o autor, ou é um livro de muita pesquisa, né, como o do J.B. Carvalho, e com lições riquíssimas. Você fala assim, você sai, não tem como você ler um material desse e não sair assim, encantada, de falar, cara, eu vou mudar, eu posso mudar, tudo é possível, você sai também. Agora, esse livro aqui foi um livro divertido, e foi um livro que, na metade do livro, a lista de Brecht, quando eu estava na metade do livro, eu parei e pensei, eu não sonho. E eu fiquei em choque. Não tem nada a ver. A autora não vai falar sobre isso, pra gente sonhar e tudo. Ao contrário, ela faz uma lista de coisas e na infância, né, de coisas que ela queria realizar e de como ela sonhava que seria a vida adulta dela. E esse livro me confrontou no sentido disso, que eu não sonhava. E literalmente eu não sonhava, nem sabe quando você, dormindo, hoje eu sonhei que tal coisa. Eu comentei com as meninas, sabe que eu descobri que eu não sonho? Eu só durmo. E é claro que isso me gerou uma outra reflexão de que eu não sonhava. Do tipo, você é criança, você quer ser o quê quando você crescer? O que você sonha quando você... Eu pensei, gente, não tinha isso. Minha infância foi desprovida desse tipo de pergunta, eu acho que ninguém me fez. E na vida adulta, eu acabei vivendo muito, bem mais da metade da minha vida, sendo coadjuvante da vida de outra pessoa. E aí a lista Brecht me pensou, gente, você é o personagem principal da sua vida. Você está contando, faça essa lista, conta a sua história para você mesmo. E eu passei a fazer isso, sabia que eu passei a fazer uma lista? Acho que abriu sua imaginação, né? Eu acho que sim. E isso me levou, inclusive, do livro, e aí muito também motivada por vocês, a me ver como consumidora de coisas muito ruins. Olha que doido, né? Porque ao mesmo tempo que você lê material riquíssimos como esses, eu consumia em termos de dramaturgia coisas muito pesadas, assim, com muitas cenas violentas, porque eu gosto de filme de ação, de filme de policial, dessa descoberta de crime, eu gosto dessa aventura, mas que no fundo esse material é muito caótico. E esse livro... Peraí. É que minha mãe é assistente social, então tudo ela assiste analisando os personagens e como aquilo seria aplicado na vida real, né? E esse livro tem um filme, né? Então quando eu mencionei do filme, tem um livro e tal, e a gente começou, eu não sei se eu assisti o filme primeiro e... Assisti o filme primeiro. O filme lançou, a adaptação lançou no ano passado. Sim, então pronto, ok, contextualizei vocês, né? Esse livro foi divertido e de pensar, gente, eu tenho 48 anos, eu posso sonhar, eu posso fazer uma lista, eu posso realizar meus sonhos. E o mais bacana, eu não sei se você já assistiu o filme, o mais bacana é que no processo que ela está realizando as coisas da lista, né, realizando os sonhos, ela vai sendo útil para outra pessoa, ela vai agregando na vida de outra pessoa, ela vai se reconstruindo
Uma coisa que eu gostei desse livro, do filme também, foi exatamente isso. O fato dela ser obrigada a realizar a lista dos sonhos dela, a lista de desejos, ela teve que se construir. Exatamente. Se lapidando, lidou com muitas adversidades até realizar. E isso fez com que ela criasse outra pessoa. E talvez essa é a grande questão, né? Seus sonhos precisam de você para se realizar. Só que a pessoa que você é hoje, você não vai dar conta nem de realizar nem de viver aquilo. Você precisa ter um sonho no processo, você vai se transformar e a pessoa que você vai ser vai conseguir viver isso de forma divertida. Me apaixonei. É isso. No vídeo com a minha irmã, a gente comentou sobre o livro Morro dos Ventos Uivantes. Ela falou da experiência dela e naquele vídeo, os livros que foram marcos na minha estante, eu vou deixar aqui o vídeo. Eu comentei sobre esse livro, O Morro dos Ventos Uivantes, falei da minha experiência e minha mãe, ela foi movida pela curiosidade a ler este livro. Então eu acho que é justo deixar um momento para ela aqui, para ela também colocar a experiência dela. Boa, né? Conta aqui pra gente, o que você achou? Olha, eu achei, de verdade, por favor, não me julgue, não me julgue. Eu achei o livro maravilhoso, de verdade. Pesado? Sim. Os primeiros capítulos você precisa, inclusive, de dicionário. Eu precisei de dicionário. Por quê? Mas você sai enriquecida no tanto vocabulário novo. Os primeiros capítulos foram bem impactantes, mas eu até gravei um vídeo falando sobre isso. Se você faz o estilo Dona Meira, esse livro não é pra você. Sim. Porque ele é pura vida real. E por isso eu achei tão maravilhoso. Tem todos os desafios da vida real que você encontra, mas por outro lado, a vida real, ela é construída dia a dia. Não só a vida real, mas a vida feliz. E esse é o ponto. A vida real é uma vida feliz. Ela pode e deve ser uma vida feliz, mas você constrói. Como? Se você já leu o livro, você sabe como, né? Escolhas. São escolhas. E aquelas escolhas mais bobinhas que você está fazendo no dia a dia. Não é aquela... Esse livro. Como é que é, amor? Vou ter que ler esse livro. Então, não é aquela lá que você fala, quando eu não sei o quê, quando eu me formar, quando tiver 40, quando fizer 30. Não, as suas escolhas mais bobinhas do dia a dia, ela tá formando quem você é. E ela tá construindo sua vida feliz. Então você escolhe. Olha que bacana, a chave tá na sua cabeça. Achei maravilhoso. A primeira edição do livro foi quando? 1971. Edição. Foi o... Aquele lá, bonitão. Isso. 1971. E agora, nós estamos em 2026. Você vê, os problemas da humanidade sempre são os mesmos, com base no quê? Nas emoções. Normalmente as pessoas falam dos clássicos, os clássicos. Quem faz um livro um clássico, uma obra um clássico? E é justamente por isso, porque trabalha o ser humano. E o ser humano é ser humano desde o início do mundo até hoje, a modernidade. Sim. Ele vai continuar tendo os problemas dele, da existência dele. E uma coisa, inclusive, lá de um personagem específico do livro, o Morro dos Ventos Uivantes, é que você vê o personagem do início da história até a morte dele, ele foi totalmente conduzido pelas emoções. E seus sentimentos, suas emoções é um cavalo doido, selvagem. Se você monta nele e fala, vai, fica à vontade quando você quiser, não vai dar muito certo, né? A história do cavalo é assim: um certo homem passou galopando assim, a alta velocidade numa determinada rua, e o outro que estava parado perguntou: moço, você vai pra onde com tanta pressa? E ele gritou: não sei, pergunta pro cavalo. É isso, entende? Se você está conduzindo a sua vida, se deixando guiar por seu sentimento, pergunta pro cavalo. Pergunta pro cavalo. E essa história, ele estava galopando rápido, mas bora imaginar que com o mesmo contexto, Que o cavalo assistiu pastando. E ele montado no cavalo. E aí a mesma pergunta: pra onde você vai? Ou o que você está fazendo? A resposta? Não sei.
quem está conduzindo a sua vida? O outro? As circunstâncias? Você? A história que você está contando para você? A pergunta é essa: quem está conduzindo a sua vida? Eu acho que essa pergunta casa com todos os livros que a senhora mostrou. Perfeito, tá vendo? E ainda divertido. Fantástico. E foi esse o vídeo de hoje. Se você já conhecia algum dos livros aqui que a minha mãe apresentou, por favor, deixa também a sua experiência. Isso mesmo. Gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Nós somos uma família inteligente. Obrigada, minha mãe. Que família inteligente. Falei, então.